Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניה ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וסופך ובקומך וקשרתם לאותת ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahoret Yom HaShabbat, Lekadishu, lembra-te o dia de Shabat, para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total, acompanhando o estudo da Torá, o estudo semanal da Torá. Meu nome é Renato de Prínzio. Eu tenho o prazer de trazer para você hoje o estudo da porção Vayeler, a 53ª porção da Torá. Estamos quase finalizando essa porção, esse livro, o livro de Devarim, o quinto livro da Torá, né? Quinto livro que fecha o estudo iniciado já há quase um ano, né? Quase um ano passamos rapidinho por esse ano, já fizemos tanta coisa nesse ano e, se o Eterno permitir, ainda faremos muita coisa. Que o Eterno abençoe então você, tua casa, tua família, tua parentela, que teus projetos se realizem, que você caminhe em Teshuvah, em passos firmes, né? Que o teu chão seja seguro, que o Eterno transforme a tua vida numa vida repleta de Shalom. Você, claro, tem que fazer a tua parte, né? Como nós estamos vendo nesse estudo, iniciado já há cerca de um ano, não é nada difícil conseguir a Shalom do Eterno, a graça do Eterno. Basta apenas cumprir a nossa parte, a aliança do Eterno. Tem a parte dele e tem a nossa parte. A nossa parte é ouvir os seus mandamentos e praticar esses mandamentos, guardar no coração, praticar esses mandamentos em todos os instantes da nossa vida. Então vamos iniciar o estudo, mas antes lembrar você, né, da importância do próximo Moed do Eterno, Moed que se chama
Yom HaKippurim, muitos chamam de Yom Kippur, né? Uma forma que foi adotada pela religião, mas que não é a forma correta, que não é a forma de se referir a esse moído do Eterno, como a gente pode ver lá no estudo que foi trazido aqui, o primeiro estudo preparatório, que foi trazido no último dia 23 aqui no canal, você pode assistir se não assistiu ainda, e no próximo dia 30 nós teremos um segundo estudo preparatório para você acompanhar esse moed que vai se realizar no dia no pôr do sol, após o pôr do sol do dia 1º até o pôr do sol do dia 2. Então, lembre sempre de hidratar, né? A partir de hoje, vá se hidratando com cerca de 3 litros de água todos os dias, pouquinho em pouquinho, desde acordar até se deitar, tomando de golinho em golinho para poder o seu corpo absorver essa água e purificando o seu corpo, eliminando as toxinas que vêm aí da alimentação, da respiração, do estresse, de tudo que a gente tem no nosso dia a dia, a água vai limpando isso, vai retirando do seu corpo. E aí, no dia do Yom Kippurim, você vai estar preparado para acompanhar o estudo, fazer o seu jejum. Então né, vamos dar continuidade ao estudo, a porção Vaieler, e agora, né, a gente diz assim, o Eterno pega pesado, né, o Eterno dá um ultimato, porque o estudo está acabando, né, então ele já falou dezenas de vezes o que a gente precisa fazer, ele já falou muitas vezes, repetiu, para a gente se conscientizar do que deve ser feito, do que devemos fazer. E Moshe vai repetir novamente aqui, Moshe vai novamente trazer, né, esse momento que o Eterno vai se irar quando o povo transgredir, quando o povo abrir mão dessa aliança, né? Uma aliança que se a gente lê uma vez a Escritura, a gente fala assim, não posso abrir mão dessa aliança. Se a gente lê várias vezes, a gente tem certeza que não pode abrir mão dessa aliança, rasgar o nosso contrato, a nossa parte do contrato. Então vamos ver aqui como é trazido por Moshe esse texto. Veatá ktivú lachem, esse é o Eterno falando, né? Falando para Moshe. Veatá, e agora, ktivú lachem, escreva-lhes, et ha-shirah, Hazot, essa canção que nós vamos ver na próxima porção, né? A próxima porção, Razino, né? De pé, ouvindo a canção que vai ser o fechamento da instrução, né? A última porção é a bênção que nós vamos receber de Moshe, mas essa canção o Eterno diz para ele escrever essa canção, gravar essa canção, ensinar essa canção para todos. Lametá, né, que é a palavra lamet, né, lamed é ensinar, velametá, e ensina para eles, et binei Israel, aos filhos de Israel. Simá, ou seja, coloque na boca, Simá, coloque, Firrem, na boca deles, né, nas bocas de todos os habitantes de Israel, os filhos de Israel, aqueles que aceitaram a aliança com o Eterno e vão seguir essa aliança, cumprindo essa aliança. Laman, para que Rieli seja para mim Simcha Hazot Lead, para que essa canção seja por testemunho Bibini Israel, contra os filhos de Israel. Bebinei, contra os filhos de Israel. Mas por que contra os filhos de Israel?
porque quando nós cantarmos essa canção, nós vamos lembrar, né, de onde estamos transgredindo, onde estamos falhando. Então, se nós estamos falhando, é contra nós, né? Nós estamos contrários ao ensinamento do Eterno. Nós estamos contrários aos ensinamentos do Eterno, contrários à sua aliança. Então, para a gente sempre lembrar de que não devemos fazer isso, que não devemos nos afastar dos seus ensinamentos. Essa orientação nós já recebemos lá atrás, nós já recebemos em Shemot, por exemplo, o Eterno diz para Moshe que vai colocar as palavras na boca de Moshe para ele transferir para a gente, para ele transmitir para a gente. Ele vai dizer para Moshe o que deve ser feito e Moshe vai nos dizer o que deve ser feito. Também nós vemos em todos os profetas repetindo isso várias vezes, as palavras que o Eterno colocou para que a gente possa, então, fazer o nosso caminho de retorno. E Yeshua nos traz sempre essa palavra, esse entendimento, essa palavra que veio da boca dele, mas veio da boca dele através, o Eterno fez as palavras saírem da boca dele. Então tudo que ele falou vinha do Eterno, tudo que ele falou era para engrandecer o nome do Eterno. Que avieno el hadma asher nishbati la avotav. Quando o guiar ao solo que jurei a seus pais. Então o Eterno fez esse juramento de dar essa terra, conceder essa terra aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele fez esse juramento lá atrás, há muito tempo, há mais de 400 anos, né? Ele fez essa promessa para Abraão: os seus filhos, sua semente receberá essa terra para cuidar dela, eu colocarei eles nessa terra, eu darei a eles tudo, né? E o que ele espera em troca é a nossa parte. Lembra que o Eterno fez com Abraão, né, um pacto, daria isso e o que ele queria de volta, simplesmente a circuncisão, né? A circuncisão representando o nosso pacto de sangue, o nosso sangue que a gente derrama para assinar, né, assinar esse contrato que o Eterno faz com a gente, ou seja, ele nos dará tudo e a gente nesse pacto não é simplesmente cortar a pele do prepúcio, mas o significado é a gente vai obedecer aquele mandamento, né, porque a gente confia nele, a gente sabe que ele é o nosso pastor, não nos faltará, então eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou manter essa aliança para sempre. Não é simplesmente cortar por uma questão de higiene, cortar por uma questão de tradição de um povo, nada disso, né? Esse corte é um corte consciente, é uma aliança consciente com o Eterno. A primeira aliança é feita esse corte na pele e a segunda aliança é o corte do prepúcio do nosso coração, ou seja, quando nós aceitamos o Eterno no nosso coração, é aí que a gente faz a segunda aliança. Né? A segunda aliança não é o que as pessoas dizem por aí. A segunda aliança, né, o segundo testemunho, não é um novo texto. O segundo testemunho é justamente esse momento que a gente aceita no nosso coração a palavra do Eterno. No primeiro momento, a gente não sabe, né? A gente fez isso aos 8 dias de vida. Quem fez aos 8 dias de vida, eu fiz aos 68 anos de idade, né? Bastante consciente do que estava fazendo, do que eu queria para mim, mas muita gente faz isso aos 8 dias de vida, nem sabe, nem nunca soube naquele momento, não tem consciência do que está fazendo, estão fazendo por ele, mas quando a gente corta a pele no nosso coração, ou seja, quando a gente recebe essa aliança no nosso coração, é totalmente consciente.
lá a aliança feita então com os nossos pais. Zahav, Zavat, Halav, Udevash. Mana leite e mel, essa terra que mana leite e mel. Então esse é o slogan que o Eterno criou para essa terra, a terra que mana leite e mel, né? A terra que tem os 7 frutos, aqueles 7 frutos que nós saboreamos aí no Yom HaTeruah, os 7 frutos, o trigo, a cevada, a azeitona, a uva, a romã, o azeite, né? O azeite e a azeitona, desculpe, a romã, o figo e a tâmara, né? A tâmara, o mel, a doçura do mel, e o trigo, ritim, que é justamente a seiva do ritim, a seiva do grão tenro, né? Quando você espreme aquele grão tenro, sai ali aquele líquidozinho branco, aquele líquido que é o leite. Então, o leite e o mel, né? Então, são os 7. Essa terra é a terra que mana leite e mel, que tem todo o alimento que nós precisamos para manter o nosso corpo saudável. Ve ahal, ve savá, ve dashem, ufaná el Elohim aherim, venit ni a vadum, veniatsuni, verefer et briti. Então, quando o povo entrar nessa terra, o que ele vai fazer? Ele vai comer, né? A terra é farta de leite e mel, a terra é farta, ele vai comer, vai se satisfazer e vai engordar. Então, na fartura, o que acontece? Na fartura é comum se esquecer do eterno. As pessoas se esquecem do eterno quando vai tudo bem. Quando as coisas vão mal, eles vão dizer, mas será que é porque eu afastei o eterno, essas coisas ruins estão acontecendo contra mim, como nós vimos pela manhã? Então é isso que acontece, né? A pessoa está mal, lembra do eterno, a pessoa está bem, esquece do eterno. A gente fala amém, né? A gente fala amém nos momentos bons e nos momentos ruins. A gente fala amém, ou seja, Adonai, Rei fiel, nos momentos que nós recebemos coisas boas e nos momentos que nós recebemos coisas ruins. Por quê? Porque a gente tem que confiar no eterno o tempo todo, ele vai estar ao nosso lado o tempo todo. Então a gente precisa confiar nisso. Mas o que o povo vai fazer? Vai comer, vai se satisfazer, vai engordar e voltará aos outros deuses e os servirá e me desdenhará e quebrará a minha aliança, que é o que acontece, né, desde aquele momento que eles entraram na terra, né, até os dias de hoje. Até os dias de hoje, o povo busca, o ser humano busca a idolatria. Não, eu amo a Deus, mas eu também faço isso, aceito isso, sigo atrás desse ensinamento que é contrário ao ensinamento do Eterno, né, que é contrário à sua Torá. Por quê? Porque ele está bem, está satisfeito, está feliz, está gordinho, né? Então ele vai se afastar do Eterno. E será, quando sobreviverem a eles muitos males e dificuldades, testificará esta canção diante deles por testemunho, porque não esquecerá da boca de sua semente, pois conheço sua imaginação que eles fazem hoje, antes de os guiar à terra que jurei. Então, o Eterno sabe, né? Sabe que o povo vai se afastar dele, sabe que os filhos de Israel vão se afastar dele, vão buscar outros deuses. E essa canção vai ser para lembrar isso, para tentar fazer com que o povo retorne para o Eterno. Então, o Eterno, na sua magnanimidade, ele dá para a gente vários instrumentos para que a gente se arrependa e volte. Ele podia, né, simplesmente ser aquele Senhor que, quando a gente rompe aliança com ele, quando o seu servo rompe aliança com ele, ele simplesmente abandona
e não quer saber mais de tentar recuperar. O Eterno não, o Eterno dá todos os instrumentos, todo momento ele está tentando fazer com que a gente reconheça isso e retorne para o caminho, né, para o caminho de Techuvá. Então ele vai dizer isso, olha, essa canção vai ser para que todos lembrem e façam o seu retorno, como nós veremos na próxima porção, no estudo da próxima porção, né, Haazino, nós vamos ver, né, nós vamos ver esse momento em que nós vamos aprender essa canção e fazer esse retorno. E escreveu Moshe esta canção naquele dia e a ensinou aos filhos de Israel. Então, o Eterno inspirou Moshe, ele escreveu a canção, e essa canção, então, vai ser lida, né? Vai ser lida na próxima porção, no próximo estudo. Nós veremos, então, praticamente o último estudo, né? Que vai ser a letra dessa canção, o significado de cada frase dessa canção, para que a gente faça esse retorno ao Eterno. E aí o Eterno faz o quê? Ele agora comissiona Yeshua. Nós lembramos que pela manhã nós estávamos com Moshe e Yehoshua na porta, né, na porta do Ohel Moed, na entrada do Ohel Moed, o Eterno na nuvem, passando essa instrução, essa canção para Moshe. E depois que Moshe então escreve a canção, que o Eterno vai ditar para ele, o Eterno então, né, comissiona Yeshua. Vayetzav et Yehoshua, e comissionou, né, e deu a ordem, colocou sobre Yehoshua esse mover de liderança que ele vai então, né, usar para conduzir o povo pela entrada da terra, para atravessar o Iardém, entrar na terra, e nessa terra ele vai então enfrentar muitos inimigos, vencê-los todos, o Eterno vai à frente, vai vencer todos, e aí ele fará a divisão da terra. Yehoshua Binun Vaiomer, dizendo, comissionou Yehoshua, filho de Nun, dizendo, Hazak ve ematz, ser forte e corajoso, que atá, pois tu, Tavi, levará et bnei Israel, os filhos de Israel, el haaretz, até a terra, asher nish baiti, a terra que eu jurei a eles quem? Aos ancestrais, ao Abraão, Isaac e Jacó. Então, todos que vinham caminhando pelo deserto sabiam disso. Quando o povo saiu do Egito, eles sabiam disso, eles esperavam, né, chegar naquela terra, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas eles fizeram um monte de coisa errada no caminho, essa viagem atrasou, todos morreram no caminho, mas ainda o povo resistiu e entrou na terra. E até os dias de hoje o povo está aí, né? Muita coisa aconteceu na história, muita perseguição, muita morte, povos se levantaram, povos caíram, desapareceram, mas o povo do Eterno continua a sua caminhada, continua, né, buscando, né, o Eterno quer que eles busquem, quer que nós todos busquemos a nossa redenção, né, a cumprirmos a nossa parte na aliança. Só nesse momento é que, quando todos forem resgatados, quando todos aceitarem a palavra do Eterno, aceitarem os seus ensinamentos, todos vão ser livres. Até lá, muita coisa vai acontecer, tem acontecido e vai acontecer ainda, até a gente ter consciência disso, até a gente aprender isso, né, e libertar o nosso coração dessas amarras, né, do Egito, que ainda está, muitos ainda estão no Egito, né, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós, a gente ainda tem muito do Egito. Eu digo a gente, eu digo
o mundo, né, a população mundial ainda está presa a essa idolatria que estava lá no Egito na época que nós éramos servos, nós éramos escravizados pelo Egito. Pois atá tu levarás et pnei Israel haaretz asher nishbati lachem ve'anohi echie imad. E eu estarei contigo. Então, essa promessa do Eterno, ele está com a gente, ele está com Yehoshua, como ele esteve com Moshe, como ele está com todos aqueles que andam no seu caminho, com todos aqueles que obedecem os seus mandamentos, todos aqueles que buscam estar a seu lado. Então, ele só vai estar do lado daqueles que querem estar do lado dele, que querem ele a seu lado. Vayechi kehalot Moshe lichtov et divrei haTorah hazot al sefer ad tuman. E foi ao terminar Moshe por escrever as palavras dessa Torá sobre o livro até terminar, Vaitzav Moshe et Halevim Nossi Aron Brit Adonai Lemor. Ordenou Moshe aos levitas, né, que levantadores da Aron Brit, a caixa que transporta a aliança do Eterno, a aliança de Adonai. Levantadores por quê? Porque eles levantavam a arca e transportavam a arca nas suas costas. Lá tinha aquelas varas, né? Pegavam quatro sustentando a arca e levavam para onde ela tinha que ir, nos deslocamentos. E aqui o próximo deslocamento vai ser a travessia do Iardém, né? Naquele ponto entre naquela passagem do rio ali, próximo de Jericó, né? Próximo de Jericó, na fronteira de Moabe, onde eles vão passar com a arca e o rio vai se separar, vai se secar, vai fazer uma abertura no rio e eles vão passar nesse local que muito tempo depois, né, Yohanan Hamatbil, o Yohanan o imersor, Yohanan João Batista, né, como é chamado, ele vai então ali nesse mesmo lugar fazer a imersão das pessoas que querem, né, fazer Techuvá. Inclusive, nosso mestre Yeshua vai até ali nesse momento atravessar de um período de opressão para um período de liberdade, onde ele vai trazer essa instrução, né, vai trazer novamente a Torá, vai passar novamente a Torá por aquele caminho, ensinando a Torá de uma forma fantástica, esplêndida, né, como nunca antes, nunca depois foi ensinado. Então, ele está trazendo dentro dele a Torá que vai ser ensinada aos povos, nessa canção que vai ser cantada por todos nós até os dias de hoje. Lakach et Sefer HaTorah Hazeh Vesamtem Oto Mitzad Aron Brit Adonai Elohechem Vehayashan Becha Led. Tomai este livro da Torá e guardai-o ao lado da Aron Brit de Adonai, vosso Elohim, e estará ali contra vós por testemunho. Então nós temos sempre a palavra aqui contra vós. Por quê? Porque é um desafio, né? É um desafio para a gente enfrentar, né? Enfrentar as nossas transgressões, enfrentar as nossas tensões, aqueles momentos que a gente quer se afastar
da Escritura. Então, quando a gente lê, a gente percebe que a gente precisa retornar, a gente precisa fazer, né? Se a gente quer o eterno do nosso lado, a gente precisa fazer esse retorno, a gente precisa ser contrário às nossas vontades, né? A nossa vontade de se afastar. Então a gente tem que ter a vontade de se aproximar do eterno. Então, por isso que é um testemunho contra nós, contra as nossas transgressões, contra os nossos erros. E esse é um momento muito especial de ler essa porção, porque nós estamos próximos justamente do Yom Kippurim, nesse momento que nós vamos confessar nossas transgressões e vamos ter, né, um momento de expiar essas transgressões. Então esse é o momento de nós enfrentarmos essas dificuldades que nós temos, né, que nós mesmos criamos, que nós mesmos atraímos para nós quando a gente está bem, quando a gente está de barriga cheia, né, quando a gente está aquecido dentro de casa, a gente se esquece do eterno. Então, é nesse momento que a gente precisa fazer o retorno. E olha o que Moshe fala, né? Moshe conhece muito bem esse povo. Moshe ele é um pastor bastante consciente, porque ele conhece aquelas 601.000 pessoas muito bem, ele conhece cada um deles, ele sabe, né, que o ser humano tinha, né, o que o ser humano tinha no coração, tinha na consciência, que é a mesma coisa que a gente tem hoje, não mudou nada, né, não mudou nada em relação ao que aquele povo fazia, a gente faz a mesma coisa, a gente está agindo da mesma maneira. Que Anorri e Adati, pois eu sei, eu conheci, et mer, mericha. Eu conheço a tua rebeldia, mericha, a tua rebeldia, veet, arperra, e a tua dura cerviz, ha, caché, né? Arperra, hakasher, a tua dura cerviz, ou seja, o pescoço duro, a altivez, a arrogância de se achar um ser superior, de achar que, né, que por estar bem não precisa do eterno. E nesse momento é que tudo vai cair, a casa vai cair, né? Quando a gente acha que está bem demais, que a gente acha que está por cima, na verdade é o momento que a gente cai, né? Então essa dura cerviz Moshe conhecia desde a saída do Egito, né? 40 anos andando com esse povo, ele conhecia muito bem o seu rebanho, ele sabia muito bem, né, aquele período que ele passou lá apacentando ovelhas, ele aprendeu a reconhecer como cada uma se comportava e como o grupo se comportava como uma manada, né, como um rebanho. E ele agora sabe como as pessoas se comportam. E basta a gente olhar, a gente vê que hoje não é muito diferente. Rem ainda be odni Rai, ainda enquanto vivo, né? Porque Moshe ainda está vivendo. E marrei no meio de vocês, na vossa companhia. Rayon hoje. Então hoje eu sei como vocês são, eu sei como vocês, Moshe era muito firme, né? E era um líder que podia falar isso para as pessoas sem ninguém ficar magoado, sem ninguém ficar querendo se revoltar. Ah, Moshe, não é bem assim, a gente é legal. Nada disso, ele sabia, ele falava e as pessoas entendiam que ele estava falando a verdade, que eles eram difíceis mesmo, né? Nesse período todo do deserto, Moshe conheceu muito bem. Manrim Haitem in Adonai Veaf ki Aharei Moti. Então, se vocês são assim hoje, vocês são rebeldes, foram contra Adonai, vocês durante toda a travessia do deserto, desde a saída de Mitzrayim, vocês foram rebeldes, eu sei que vocês também serão depois da minha morte. Então, Moshe está dizendo, olha, vocês não vão mudar porque eu vou morrer. Ninguém muda porque o outro morreu, né?
Nós vimos, Moshe morreu, o povo voltou para a transgressão. Yeshua trouxe o ensinamento, mostrou, foi escrito tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, todo o ensinamento que ele nos trouxe da Torá. Ele morreu e aí fizeram o quê? Mudaram tudo que ele diz, transgrediram, fizeram uma panaceia com seus ensinamentos, né? Criaram doutrinas aí que se desvirtuam daquilo que ele ensinou, que foi exatamente a Torá, que foi exatamente isso que Moisés está trazendo. Não é pela morte, né, de um líder, de um, de um guia como Moshe, de um guia como Yeshua, que as pessoas vão mudar, as pessoas vão se sentir, não, eu tenho que mudar porque ele, né, ele morreu para que eu aprendesse. As pessoas brincam com isso, as pessoas não têm noção da profundidade que são essas palavras, né, da verdade que está nessas palavras que Moshe está dizendo, que Yeshua vai dizer mais à frente as mesmas palavras de uma outra maneira, mas as pessoas não vão entender. Por quê? Porque eram de dura serviço lá e são de dura serviço aqui, né? Não mudam, isso não muda. O que muda é quando elas leem e entendem. Por isso que a gente lê ano a ano, a gente repete, para que entre no coração de todo mundo isso, né? Alguns entram mais rápido, outros entram mais devagar, mas a partir do momento que se decide seguir por esse caminho, né, aos poucos, como a água que a gente vai bebendo, aos poucos, nós vamos nos hidratando, nós vamos preenchendo o nosso ser, a nossa nefesh, né, a nossa alma, com esse ensinamento. E aí nós vamos deixando de desviar para o caminho incorreto, para o caminho que nos afasta do eterno. Hakelu Elai, reúnam-se para mim, et kol ziknei, todos os anciãos, Shivterem, de vossas tribos, né? Shivet, as tribos, das vossas tribos. Veshoterem, vossos oficiais, aqueles oficiais que nós vimos lá na porção Shoftim, né? Que o Eterno diz, separe Shoftim, separe juízos e oficiais, aqueles que vão, né, auxiliar na condução, né, das determinações do juiz. Ve adabra, ve azeichem, et ha devarim, ha ele, ve aidan, ve aida, ban, et hashamai, ve et haaretz. E eu falarei aos vossos ouvidos. É a próxima porção, né? Azino. A próxima porção, eu falarei aos vossos ouvidos, né? A porção aqui, Azino, Be'as Virem, eu falarei aos vossos ouvidos essas palavras e que elas testemunhem contra eles, né? Contra todas essas pessoas que vão se reunir, contra eles vão ser contrários a ele, o testemunho que é os céus e a terra. Logo no início, o Eterno cria esses dois testemunhos, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? Os céus e a terra são os dois testemunhos, né? O testemunho de cima e o testemunho de baixo, contra as transgressões do povo. Então aqui nós vamos iniciar esses versos dessa canção justamente com esse testemunho, né, dos céus e da terra que vão testemunhar contra as transgressões feitas por esse povo. Pois sei, após a minha morte, que corrompereis e voltareis às costas do caminho que ordenei a vós, e sobrevirá a vós o mal,
nos últimos dos dias, pois fizeram mal aos olhos de Adonai para o enfurecer na ação de vossas mãos. O que foi esse mal que eles fizeram? Que mal que eles causaram contra o Eterno? Justamente o que nós fazemos hoje, né? Nós aqui no sentido, a humanidade como um todo, não eu, você, né? Não estou falando diretamente para nenhum de nós, mas como humanidade. Qual é o mal que a gente faz aos olhos do Eterno? A idolatria, né? Então, a idolatria, ela é esse grande mal, né, que o Eterno, desde o início, o Eterno fala, né, fala dessa idolatria, essa idolatria que ele abomina, que ele rejeita, que ele não quer que as pessoas não quer que as pessoas façam, e as pessoas continuam fazendo o tempo todo, até os dias de hoje. Então é isso que Moshe está dizendo aqui, para que o povo deixe de cometer, né, cometer essa infração gravíssima. Essa infração gravíssima, ela permeou a humanidade daquele tempo e permeia até os dias de hoje, né? Então, ela, ela devemos pensar nisso, né? Devemos reverter esse processo, devemos deixar de lado essa idolatria em todos os momentos. É difícil, eu sei que é difícil, porque a humanidade, através dos pilares de Nimrod, ela aceita isso, ela vive por isso e acha que não tem como ser diferente, né? E, ao mesmo tempo, as religiões fazem o quê? Fazem com que se possa conviver, né? Conviver pacificamente com isso. Não, você ama a Deus, mas você segue aqui a nossa doutrina, que é a mesma coisa, nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos seguindo o mesmo ensinamento, quando na verdade estão adulterando esse mandamento, fazendo uma transgressão aí, mudando essas palavras para que a gente entenda de outra maneira, né? Então, é importante que a gente faça esse caminho de retorno, que a gente se afaste dessa idolatria. E o Eterno coloca isso num dos mandamentos, né? Um mandamento que é muito, muito esquecido, na verdade, né? As pessoas fazem uma, uma, uma interpretação assim de uma maneira errada, né? Interpretam como se fosse, né, como se fosse algo que, que é só uma figura, né? Então vamos ver qual é o mandamento que eu estou falando aqui, né? Esse mandamento que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, o Eterno se apresenta e diz quem ele é para nós. Anohi Adonai Elohecha, Asher hotzitecha mieretz Mitzrayim beit avadim. Eu sou o Eterno, o teu Elohim, o teu Criador. Sei tudo sobre você, eu te fiz do barro. Eu soprei nas tuas narinas o sopro de vida. E eu te tirei da terra da idolatria, né, do Egito, da casa da servidão, onde vocês não podiam viver bem, vocês não podiam fazer tudo que vocês precisavam fazer, vocês não viviam para vocês, vocês viviam para um outro. Então, esse é o primeiro mandamento, muitas vezes também esquecido como mandamento, né, porque nesse mandamento se reúne todos os pequenos mandamentos, os ruquim do Eterno, estão embutidos aí, porque quando ele diz eu sou o teu Elohim, eu te criei, eu sei o que é melhor para você. Então, aí todos aqueles mandamentos que são bons para nós, né? E a gente não sabe porquê, mas ele sabe que é bom para nós porque ele nos criou, todos estão embutidos aí. E a gente rejeita isso, a maioria das pessoas rejeita esse mandamento como um mandamento. Acho que é só uma frase de afirmação. E no segundo mandamento, o que ele diz? Lo yihye lecha Elohim acherim.
não exista, não seja para ti outros deuses à minha presença. Então essa frase aqui é a base, né, do mandamento. Aqui nós temos mais detalhes, o resto do texto são detalhes desses deuses que vão ser criados pelo ser humano para enfrentar o Eterno, né, para ser colocado à frente do Eterno. Então, basicamente, aqui as pessoas entendem, não vou fazer um desenhozinho do que é o Eterno, porque não dá para desenhar o que é o Eterno. Mas não é deuses estranhos nesse sentido, né, de ter uma figura do Eterno, mas é ter um substituto do Eterno, ter um outro Elohim no lugar de Adonai, nosso Elohim. Então, daquele que nos criou, daquele que se apresentou no primeiro mandamento. Então, a gente precisa entender esse mandamento. Lo ta'asu lecha, não faça para você, fecel, um ídolo, né? uma, uma imagem, verrol tamud, asher bechamai, mimaal, veasher baaretz, mitahat, veasher bamaim, mitahat, baaretz. Então não faça para você um ídolo, uma imagem que vai servir de adoração, que vai servir de substituto ao Eterno. Então é um talismã. Não, essa pilha aqui, ela vai trazer sucesso, ela vai trazer fortuna, ela vai trazer saúde, bem-estar. Eu confio que essa pilha vai me fazer isso. Essa pilha não faz nada, já está até sem carga, não consegue nem acender uma lâmpada com ela. Por quê? Porque é um talismã, é um objeto feito de material, né, minerais do solo, da terra, né, não são o eterno, né, fazem parte do eterno, mas não são o eterno. Ela não pode fazer nada por mim, só o eterno pode fazer. Então as pessoas transferem para alguma imagem, para algum objeto de pedra, de madeira, de metal, né, a proteção que vem do Eterno. Né? Quando o Eterno diz que vai andar do nosso lado, que vai lutar à nossa frente, que vai abrir o nosso caminho, é Ele que vai fazer isso, e não qualquer imagenzinha de adoração, qualquer figurinha pendurada no pescoço, ou na orelha, ou desenhada na pele do corpo, que vai fazer isso por você. Não. Então ele fala isso, ele vai trazer esses detalhes. Lo tishtach ven lachem velo ta'avden ki anohi Adonai Elohecha Elkanah poked avot al banim al shileshim ve'al chiveim le sonei. Não te curves a esses deuses, a esses falsos deuses, a esses deuses criados pelo ser humano, né? Não se curve a uma pilha, né? Uma pilha palito ainda. Não se curve a isso. Não o sirvas, né? Não seja um servo desse objeto, dessa pessoa, desse time de futebol, dessa cidade, enfim, qualquer coisa que uma pessoa hoje coloque para ser o seu guia, o seu mestre, o seu mentor. Não é, só o Eterno pode ocupar esse lugar, só o Eterno é esse Macom. Ele Macom é só o Eterno. Não o sirva, pois eu sou o Adonai, o teu Elohim. Um Elohim ciumento.
castigo a iniquidade dos pais sobre os filhos, a 30 e 40 por me desprezarem, e faço graça a milhares por me amarem e por guardarem os meus mandamentos. Então, se não ama o Eterno, se o despreza, então vai ter a cobrança dessa iniquidade sobre ele, sobre suas gerações, né? E se, ao contrário, se busca o Eterno, se guarda os seus mandamentos e se o amam, ele vai fazer graça aos milhares. Então, nós temos sempre que lembrar, né? Nós temos sempre que lembrar dessa primeira frase que resume todo esse texto. Não exista para você, não exista para ti deuses estranhos na presença do Eterno. Esse é o mandamento que a gente vem falando, né? O Eterno vem mostrando desde Shemot, né? Quando o povo começa a sair do Egito, o Eterno vem mostrando, olha, não voltem para esses outros deuses, não sigam esses outros deuses, não se ajoelhem a esses deuses. Quando vocês entrarem na terra, vocês destruam todos esses deuses estranhos. Mas a gente faz, a humanidade até hoje, busca muitos e muitos deuses, né? Eu sei de gente que fala assim, eu amo o Eterno, mas eu também faço isso, por quê? Né? Porque isso também é obra do Eterno. Essas doutrinas são dadas pelo Eterno, essas formas de agir são dadas pelo Eterno, então eu busco o Eterno em todos os lugares. Na verdade, tem que buscar o Eterno só no lugar que ele escolher, né? Para ali fazer assentar o seu nome. Só ali é que o Eterno está. E onde é isso? No nosso coração, quando a gente construir esse Mishkan, esse lugar para ele habitar. Enquanto a gente não faz isso, você pode procurar deuses estranhos em qualquer lugar que você não vai achar o Eterno ali, né? Então isso é importante. As pessoas querem, né, graças aos milhares. Eu quero tudo, eu mereço tudo, porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas se não guardar os mandamentos do Eterno, se não amá-lo, se não guardar os seus mandamentos, praticando esses mandamentos, não vai, né, não vai em nenhum momento, né, em nenhum momento não vai receber do Eterno essa graça. Essa graça só vem para aquele que ama e guarda os seus mandamentos. E o Eterno diz, né, que ele é o quê? Que ele é um Elohim ciumento, caná, né? Ciumento. Mas o ciúmes não é ruim, o ciúmes não é uma coisa que a gente viu lá na porção Nassau, né? Que é ruim, que é uma coisa que a gente não deve fazer. Na verdade, o ciúme doentio é uma coisa ruim. Mas como você lembra, o tratamento dado naquela porção foi de uma pessoa, de um homem que acha que a sua mulher o trai, mas não tem nenhum testemunho, não tem nenhuma certeza, é da cabeça dele. Ele pensou, olha, eu acho que isso está acontecendo. Né? Começa a sentir uma dor aqui, né, como dizem, e aí acha que isso está acontecendo, mas não está acontecendo. Então, se não tem testemunho, vai ter que fazer tais e tais e tais processos, levar o Cohen, né? Vai misturar água com o pó da terra, ela vai beber uma bebida amarga, e se ela for realmente, se ela estiver cometendo a traição, vai vomitar tudo aquilo, quando não, né? Quando não, nada vai acontecer. Esse tipo de ciúme é doentio, mas o ciúme do Eterno não. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabe daquele que procura outros deuses, ele sabe quem está fugindo, né? Saindo dos seus ensinamentos, fugindo desse caminho, aquela ovelha que está lá, né? Está lá seguindo, de repente ela sai e o pastor puxa ela de volta com o seu cajado, puxa ela de volta para o caminho, para ela andar corretamente no caminho. Então o Eterno tenta fazer isso com a gente o tempo todo. Olha, você está se afastando desse caminho, volta, faça techuvá, faz isso porque você precisa retornar para o caminho, né, o caminho que te vai levar à salvação. Né? Não mantenha
não mantenha testemunho do Eterno contra você. Ao contrário, né? Assine novamente esse contrato, revalide o seu contrato com o Eterno. Então, ele é ciumento, ele pode ser ciumento, por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabe daquele que está transgredindo, aí ele não precisa de um testemunho de um ser humano, mas o testemunho é o quê? Testemunho é o céu, e a terra está testemunhando contra esse cidadão, contra essa pessoa que está se afastando do caminho do Eterno. E é interessante notar, né, que nesse mandamento só aparece uma vez o nome do Eterno. Por quê? Porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é um. Né? Então aqui nós temos uma vez o Eterno aparecendo. Por quê? Porque ele é um. Então não existem outros deuses. Deus único aqui é o Eterno. Você precisa, então, fazer esse retorno, caminhar em Techuvá, porque quando você caminha em Techuvá, a ação de salvação do Eterno estará sobre você. E ele marca isso aqui, ele marca nesse texto esse retorno e essa salvação. Essa salvação vem como? Olha só que interessante aqui, né? Você tem aqui uma letra Yud, né? Yud, a ação do Eterno sobre o que você vai conseguir se obedecer esse mandamento. 42 letras à frente, né, o caminho de Techuvá são 42 estágios. 42 letras à frente você tem um Shin. 42 letras à frente você tem um Vav. E 42 letras à frente você tem um Ain. Justamente o nome Yeshua. Yeshua é a ação de salvar. A ação de salvar, ela se dá nos 42 estágios, aquele que caminha esses 42 estágios. Para caminhar os 42 estágios, não pode se afastar do ensinamento trazido nesse mandamento. E não é por acaso que esse nome depois vai ser dado a uma pessoa que vai trazer esse ensinamento de uma maneira fantástica para a gente retornar ao entendimento da Escritura, da Torá do Eterno, das palavras que o Eterno trouxe para a gente através de Moshe. Então, nesse momento, quando o Yeshua vem, ele vem imbuído desse ensinamento para que a gente entenda. Então, ele vai trazer a Torá de Moshe mastigado para a gente aplicar no nosso dia a dia. Né? E é interessante que ele vai fazer isso, ele vai falar do Pai, ele vai falar do Eterno, mas as pessoas entenderam de outra maneira. Ele vai falar para o nosso entendimento com o nosso próximo. Né? Por quê? Porque as duas tábuas, os dois testemunhos, né, os 5 mandamentos de uma tábua, os 5 mandamentos da outra, eles se completam, né, com uma mão fechada, né, eles se completam. O primeiro mandamento, quando o Eterno diz que é o nosso Criador, numa relação direta com o Eterno, a gente entender que o Eterno é o nosso Criador, está complementando no ser humano com o 6º mandamento, não assassinarás. Só o Eterno dá vida, só o Eterno tira a vida. Então nós não podemos tirar a vida de ninguém, de nada que foi criado pelo Eterno. Então não assassinarás de forma premeditada, não matar de forma premeditada nenhum ser. Né? Então esse é um mandamento que vai se combinar com o primeiro mandamento. E esse segundo mandamento diz o quê? Quando a gente procura outros deuses, o que a gente está fazendo? A gente está adulterando com o Eterno, né? Então eu não amo mais o Eterno, ou eu amo o Eterno, mas eu vou também ali naquele lugar ali que tem tais e tais rituais, tais e tais doutrinas que vão me aproximar, aproximar do Eterno por outro caminho. E isso, no nosso dia a dia, é justamente o 7º mandamento. Lotinah, não adulterarás. Então,
Yeshua vai nos trazer um ensinamento sobre essa forma de adultério, para a gente poder entender, para a gente poder fazer o retorno de volta aqui para o segundo mandamento. Infelizmente, as pessoas não entendem dessa maneira, as pessoas acham que aquele mandamento é uma coisa e esse aqui é outra. Mas vamos ver o que Yeshua nos fala sobre esse não adulterarás. Ele vai dizer, Shema atem et asher na amar laka de monim lo tinaf. Em Matitiahu, capítulo 5, verso 27, no Sermão do Monte, é Yeshua falando com o povo, trazendo diretamente esse ensinamento da boca dele. Não foi assim. E ele subiu ao monte e disse, não, ele falando ali exatamente as palavras que saíram da boca dele. Ouviram o que disseram para os antigos, não adulterarás, ou seja, não cometerás adultério, não buscará outras pessoas para o teu relacionamento. Isso a gente entende, isso o ser humano entende, né? Porque eu tenho uma esposa, eu não vou buscar outra mulher para substituir a minha mulher. Né? Isso as pessoas entendem, elas não entendem que não pode buscar um outro Elohim, porque não existe outro Elohim. Né? Outras mulheres existem, mas outro Elohim não existe, mas as pessoas buscam outro Elohim. Então ele está mostrando aqui uma forma da gente entender a dor que a gente sente quando busca a dor que a gente provoca no nosso parceiro, na nossa parceira, né? Falando de um homem e da mulher, a gente provoca quando busca adulterar. Então, e ele quer mostrar como o Eterno se sente quando a gente faz a mesma coisa com ele, buscando outros Elohim. Vê Ani e eu, Omer Lahim, digo para vocês, ou digo para vós, Kol, todo, Hanotem, colocar em os seus olhos, Ba Isha, numa mulher, La Hashak Ba Beruach Zenunim Ba'af Otá Belibu. Todo aquele que colocar os seus olhos numa mulher para desejar entrar nela. Veja que aqui a tradução não é a que você encontra normalmente na sua tradução. Né? Aqui eu estou traduzindo ao pé da palavra aqui. Para desejar entrar nela. Esse ba aqui é entrar nela. Entrar nela é uma das formas, né? É uma das formas de relação sexual que nós temos na Escritura. Existem 3 formas de relação sexual na Escritura. É o verbo yadá, conhecer, né? Conhecer, ver Adam e Adá Havá, estou. E Adão conheceu Havá, a sua mulher. Não era outra. Também não tinha outra, só tinha essa. Mas a sua mulher. Vê Tahat, Vetaled e Caim. E concebeu e gerou Caim. Então, Adão e Havá. O Eterno disse, um homem deixará a casa do seu pai e se unirá à sua mulher como uma só carne. São um só ser. Ele conheceu ela na intimidade. E ela concebeu e gerou. A outra forma de relação é a relação dada pelo verbo bo, verbo entrar, né? Aqui a palavra bo, a, né? Entrar
nela, que nós vemos várias vezes acontece, né? Nós, por exemplo, nosso pai Abraão, lá na porção Lerá, Sara não tinha filhos, então ela diz para ele, olha, eu tenho aqui uma serva, né? Você entra nela para que ela tenha filhos, para que eu tenha um filho através dela. Então você entra ela. É uma relação em que ele não se torna o marido dela. Ele é o Baal dela porque ela não vai mais ter relação com nenhum outro, mas ele não tem intimidade com ela, né? Então ela não é, né, ela não é a esposa dele, ela não é uma só carne com ele, como o Eterno diz lá no início de Bereshit. E nós temos também o caso de Rahel, que não podia dar filhos a Yaakov. Ela diz a ele, entre a minha serva Bilha, né, e que ela gere um filho sobre meus joelhos, não é isso? Né? Então, é uma forma de entrar. Bilha não se torna a mulher de Yaakov. Só depois, né? Só depois, quando morre quando morre a Rahel, ele se junta lá com Bilha, ela passa a conviver com ele, mas até então ela não tem intimidade com ele. Então, essa é a forma de entrar, uma forma sem compromisso. E aqui tem mais, né? Berrua, a terceira forma que é trazida na porção Raharemoto, logo antes de Kedoshim, quando o Eterno diz que ninguém deve se aproximar de uma carne, né, uma carne da sua próxima, uma carne próxima, de um ser próximo dele, para, para cometer essa transgressão que é o tikrevu legaloto, ou seja, descobrir a nudez. Né? Descobrir a nudez na Escritura é uma relação proibida, uma relação incestuosa, uma relação de pessoas que têm uma conexão de sangue, né? Pai, filho, irmão, irmã, enfim, né? Esse tipo de relação que o Eterno abomina. Né? A relação, aceita, recomendada, é a relação de conhecer intimamente, Yadá, né? Essa relação boa é uma relação que não é correta, mas ela não é proibida. Nós vimos no caso de Abraão, nós vimos no caso de Jacob. Mas aqui, Yeshua fala mais uma coisa, né? Entrar nela no mover de prostituições. O que é esse mover de prostituição? A prostituição não é só aquela pessoa que faz sexo para receber um dinheiro. Não, a prostituição é aquela que faz sexo sem nenhum compromisso. É hoje com um, é amanhã com outro, é depois da manhã com outro. Isso é prostituição. Prostituição, logicamente, que isso se transformou em comércio, né? Em uma forma de vender um produto que o outro está querendo. Né? Então isso persegue a humanidade até os dias de hoje. Mas a prostituição é essa forma de relação sem compromisso. E Yeshua diz, quando algum homem coloca os olhos numa mulher com desejo, né, o desejo de entrar nela para a prostituir, ou seja, ele não quer nenhum compromisso com ela, adultera ela no seu coração. Ele transforma essa mulher numa adúltera no coração dele. Então, Yeshua está colocando aqui, né, Yeshua está nos trazendo aqui esse entendimento que nós temos, né, porque nenhum homem casado com uma mulher, nenhuma mulher casada com um homem, aceita que o seu parceiro se deite com outra, ou com outro. Né? Há brigas, morreu gente já, teve guerras por conta disso. Né? E até os dias de hoje, você não aceitaria que seu marido deitasse com outro, nem você aceitaria que a sua mulher se deitasse com outro. Né? Então isso é uma abominação aos nossos olhos. E Yeshua nos mostra que isso aqui também é uma abominação que a gente faz com o Eterno. Então, quando a gente adultera com o nosso próximo, a gente teria que ter o mesmo sentimento quando se adultera com o Eterno. Então, a gente está adulterando quando olha para uma outra doutrina, para um fecel qualquer, né,
um fecelo de adoração, né, uma imagem de adoração para um ídolo, a gente está colocando nesse ídolo que a gente tem com o Eterno, a nossa relação de carne, de união com o Eterno, a nossa aliança com o Eterno. Então, quando se busca uma outra aliança, né, a gente está adulterando o Eterno no nosso coração. Então, a gente tem que voltar, né, voltar a deixar de lado esse comportamento, né, esse comportamento que o Eterno abomina e vem nos trazendo isso e muitas porções ele fala sobre essa questão de não aceitar, né, não aceitar a idolatria. E Yeshua nos mostra uma comparação do que o Eterno sente, né, do que o Eterno sente quando a gente está adulterando com uma mulher. Então ele aprofunda esse mandamento de não adulterarás, trazendo esse ensinamento do que a gente sente quando o nosso cônjuge procura uma outra pessoa, nem que seja apenas para um desejo, né? Um desejo de entrar nela. Não quero compromisso, não, é só um contato rápido, né? É a mesma coisa que é feito com as religiões. Não, eu confio no Eterno, eu ouvi os mandamentos dele, eu sigo os mandamentos dele, mas eu vou ali ouvir aquela doutrina, eu vou ali seguir aquele cidadão que tem novas informações, e isso nos afasta do Eterno, porque só essa ação faz com que o nosso coração já se torne adúltero. Nós não podemos ter no nosso coração, nós não podemos romper o selo, a pele do nosso coração para aceitar o Eterno e depois, né, buscar um outro. Né? Nosso coração só é do Eterno. Nós vamos construir no nosso coração um Mishkan para o Eterno habitar lá. E ele não vai habitar com, né, um talismã desse. Né? Isso é um absurdo. Então, a gente precisa ter claro isso. Moshe, nos últimos instantes da vida dele, ensina isso. Yeshua ensinou isso. E a gente não aprende, a gente tem que mover o cabeça, tem que deixar o pescoço macio para a gente ouvir, né? Ouvir no coração essas palavras. Então nós vamos ouvir essa canção de Moshe, nós vamos ouvir a canção que o Eterno nos dá como um último, né, uma última tentativa da gente entender esse ensinamento. No próximo estudo nós vamos acompanhar esse ensinamento que Moshe vai nos trazer, né, essa canção que o Eterno vai nos trazer no próximo encontro. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim. Eu esqueci um slide, eu acho. Estou aqui igual o nosso querido Marco Aurélio. Ainda falta um slide, né? Ainda falta um slide. E falou Moshe aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel as palavras desse cântico até completá-la. Ou seja, e nos lembramos desse salmo de Davi Améler. A Torá de Adonai é perfeita, reconforta a alma. Testemunho de Adonai é verdade, torna sábio o tolo. Então vamos deixar de ser tolos. Vamos aceitar a Torá do Eterno, os ensinamentos que ele traz, porque é perfeito. Com ele nós teremos a segurança, a proteção, a alimentação, os nossos costumes, a nossa roupa, a nossa caminhada em segurança vai ser somente praticando os mandamentos do Eterno. Vamos ouvir, vamos guardar no coração e vamos praticar esses mandamentos. Vamos aprender na Torá e depois também, se você quiser detalhar mais, você vai nos profetas. Os profetas detalham muitas ações
Os escritos nos trazem muitas ações, e Yeshua nos traz muitos ensinamentos práticos da Torá no dia a dia, como devemos fazer, como devemos fazer. Basta querer, basta abrir o coração e querer. Shalom, shalom. Vamos agora, então, a Birkat Kohanim. Adonai veish miriha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Só lembrando você que na próxima terça-feira, então às 19 horas, teremos aqui no canal mais um estudo preparatório para o Yom Kippurim. Até lá, vá bebendo água de pouco em pouco, né, em torno de 3 litros por dia. E não é só até lá não, isso é um hábito que você poderia desenvolver em sua vida, né? Beber. Claro que no início você vai ter alguma diferença no seu dia a dia, no seu comportamento, mas você vai perceber que ao longo do tempo a sua saúde vai melhorar muito só com esse hábito de beber uma boa água de pouquinho em pouquinho durante o dia, né? Vai limpando o seu organismo, vai tirando toxinas e você vai melhorar muito a sua saúde só com esse passo, né? E no dia 1º, a partir do pôr do sol aqui no canal, muitos morins aí, já temos 4 morins confirmados, os outros ainda não confirmaram, mas nós estaremos aqui, vários morinhos, nem que fosse um só, nós estaremos aqui no canal, né, trazendo várias leituras e compartilhando com você esse moedo maravilhoso que é o Yom Kippurim. Se você não puder acompanhar aqui no canal, não tem problema nenhum, você acompanha aí no celular, na sua casa, faça, né, acompanhe os estudos preparatórios que você vai conseguir fazer, conseguir acompanhar o Yom Kippurim. Nós temos aqui também no Telegram, nós temos a lista de leituras para ser feita diariamente e você então vai repetir essas leituras, mas já vai conhecê-las, vai repetir aí no nosso encontro. Então vamos agora ouvir Moré Raimus. Shalom, shalom, Shavuot Tov Lekulam, uma feliz, né? Queria assim uma feliz festa de Yom Kippurim, mas é uma festa, no final é uma alegria muito, muito grande quando a gente consegue, né,
quando a gente consegue entender, quando a gente consegue interiorizar o sentido, o objetivo dessa festa. Shalom, shalom. טוב לי תורת פיך, מיפי זרע ורסף. טוב לי תורת פיך, מיפי זרע ורסף. טוב לי תורת פיך,